E aí, turma, beleza? No segundo bimestre, abordamos os conteúdos relacionados à globalização. E o objetivo da aula de hoje é revisar a sequência das 9 atividades solicitadas, tentando tirar algumas das principais dúvidas e auxiliar na organização das suas agendas, buscando um equilíbrio entre as entregas das atividades do terceiro bimestre e as atividades que ficaram pendentes do primeiro e do segundo bimestre, conforme expliquei no nosso último roteiro de aprendizagem. Como ponto de partida, separei um texto e uma videoaula produzida pelo site Brasil Escola e o link está disponível lá no tópico de Geografia. Caso você ainda não tenha começado a se organizar ou você ainda não tenha finalizado sua atividade, recomendo o registro dos principais assuntos, produzindo resumos ou mapas mentais. E esses materiais serão utilizados ao longo da sequência do bimestre. E o objetivo dessa atividade é retomar alguns dos pontos já estudados durante o ensino fundamental e começar a refletir um pouco mais sobre o processo da globalização, levando em consideração seus aspectos positivos e os negativos também. Com a segunda atividade, conhecemos um pouco mais sobre o geógrafo Milton Santos e a extraordinária contribuição para a geografia, chamando a atenção para o fato de que cada indivíduo tem uma forma própria de entender o mundo e que, para entender o mundo, a descrição apenas não é suficiente, é preciso uma metodologia científica para uma visão integral sobre o assunto. A globalização se manifesta de diversas formas nos diferentes espaços em que ela ocupa, seja de ordem econômica, cultural, social ou política. Milton Santos divide em 3 categorias a partir das diferentes percepções sobre o assunto. A globalização como fábula, ou seja, como ela nos é contada, a globalização como perversidade, como ela é de fato, e a globalização como possibilidade, o que ela pode vir a ser. O objetivo da terceira atividade é desenvolver as habilidades de descrever a organização econômica contemporânea, os processos de interdependência e aplicar os conceitos de fluxo e redes geográficas. Esta é uma atividade avaliativa e, após assistir às videoaulas transmitidas pelo Centro de Mídia, produza um pequeno resumo e, em seguida, responda as questões disponíveis no roteiro semanal. E parte desse material de estudo está disponível nas versões escritas, em podcast ou uma videoaula. Escolha uma versão que for mais positiva para você e bons estudos. O link para assistir à aula do Centro de Mídia estará disponível na 4ª atividade, apresentando alguns pontos de revisão e novos conteúdos. E não se esqueça de produzir um resumo e de complementar o seu material de estudo. O Centro de Mídias transmitiu a aula Fluxos e Redes Geográficas no dia 12 de junho, e essa atividade tem o objetivo de retomar e aprofundar as habilidades e os conteúdos desenvolvidos na atividade anterior. Portanto, assistam com bastante atenção, anotando os principais pontos e caso tenha alguma dúvida, me escreva, estarei esperando por vocês. Reconhecer a globalização como resultado de inúmeras transformações exige uma leitura mais atenta dos fatos históricos, dos contextos e da influência que essas revoluções trouxeram para a nossa sociedade. Como ponto de partida para reconhecer essas revoluções como fator determinante para entender a origem da globalização, sugiro traçar uma linha do tempo para as fases da globalização. Nesta atividade avaliativa, o objetivo é analisar o desenvolvimento dos seus resumos e mapas mentais, indicando pontos de melhoria e de revisão. Para responder, será necessário preencher um formulário e anexar os seus registros. Nessa atividade, buscaremos compreender um pouco mais sobre as transnacionais e a importância dessas corporações para a ordem econômica mundial. Para isso, vamos retomar a aula transmitida no dia 10 de julho pelo Centro de Mídias. E como última atividade avaliativa, utilizando tudo o que você aprendeu ao longo desse bimestre, gostaria de avaliar vocês através de uma dissertação sobre
como os avanços tecnológicos e as descobertas técnicas moldaram nossa sociedade ao longo dos últimos 500 anos. Leve em consideração as diferentes fases da globalização e relacione com os principais acontecimentos históricos deste período. Use, como base, a linha do tempo desenvolvidas nas atividades 7 e 8 e reflita: os avanços tecnológicos e técnicos atingiram todos os países da mesma forma? A globalização será tema de estudo ao longo do ensino médio, não só em geografia, mas nas disciplinas de ciências humanas. Voltaremos a falar sobre ainda esse semestre. Mas para o terceiro bimestre, iremos retomar os estudos de geografia física, como por exemplo a formação do nosso planeta, as estruturas internas e as formas de relevo.